Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estamos iniciando mais uma aula de atualidades, abordando aí as principais novidades da segunda quinzena do mês de setembro, tá? 2020, ok? Então, se você vai fazer algum concurso aí que vai pedir o conteúdo de atualidade, ou se você vai fazer alguma redação que será abordado temas da atualidade, temas, né, de conhecimento geral, ou se você só quer se manter bem informado, o seu lugar é aqui comigo, tá bom? Vamos começar então, puxando aí nosso primeiro bloco, vamos falar de saúde. Em ato no Planalto, Pazuello é efetivado à saúde. E saúde passa a ter ministro titular, gente, após 4 meses, tá bom? Para quem está acompanhando aí, não está acompanhando essa novela, nós tivemos o Mandetta, que foi o primeiro ministro da saúde, que foi nomeado, né, para a pasta assim que o presidente Bolsonaro assumiu o cargo. O Mandetta acabou sendo demitido, né, durante já esse período de pandemia, por discordâncias entre ele e o presidente em relação à gestão, né, dessa crise, porque o Bolsonaro, né, o presidente, ele queria que o Ministério da Saúde, né, regulamentasse a utilização da cloroquina no tratamento do Covid-19. O Mandetta, ele discordou, né, dessa regulamentação, já que não haviam evidências científicas que pudessem respaldar essa utilização. E aí, diante de diversos desgastes que foram ocorrendo, o Mandetta foi demitido, né? Foi retirado do cargo. Para o seu lugar assumiu o Nelson Teich, né? Ele não ficou nem um mês no cargo e pediu demissão pelas mesmas razões da saída do Mandetta, tá? Questão de não haver concordância na gestão da pandemia, da crise, né? Então, o Pazuello, né, que inclusive é um dos membros militares desse governo, ele foi nomeado como ministro interino, ou seja, ele ficaria por um tempo até a situação se acalmar e o presidente Jair Bolsonaro escolhesse um novo ministro. Acabou que agora, após 4 meses, o presidente, ele decidiu pela efetivação do Pazuello. Agora ele passa a ser, né, oficialmente o novo ministro da Saúde, tá bom? Agora não é mais interino, agora ele é ministro definitivamente, tá? Falando, né, na pandemia, no coronavírus, gente, a informação aqui, esses dados aqui, tá? São do dia 30, né, de setembro. Então, de repente, quando você estiver vendo esse vídeo, a gente já vamos ter outros números, mas até o dia 30 de setembro que nós tínhamos era isso aqui, tá? 840 novas mortes em 24 horas no Brasil, chegando a 143.010 óbitos pela Covid-19. O número de mortes continua alto, né? Continua não cedendo, né? Se estabilizou já há um tempo também, não está aumentando, mas também não está diminuindo. Estabilizou aí, oscilando entre 800 a 1.000 mortes diárias por Covid-19, ok? Gente, falando ainda em Covid-19, falou de saúde, a gente tem que falar do Covid, não tem jeito, né? 9 autoridades já contraíram Covid após a cerimônia de posse do Fux, né? Vocês sabem que o Fux, ele assumiu, né, como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e logo após a posse dele, ele foi diagnosticado com Covid-19, inclusive foi hospitalizado, né, aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu, gente? Várias autoridades que estavam presentes nessa cerimônia depois começaram também a serem diagnosticadas, dando a entender que o contágio provavelmente ocorreu nessa cerimônia, tá? Ó, entre essas autoridades, vamos lá, nós temos a Carmen Lúcia, que foi a 9ª a ser diagnosticada com Covid-19. Também tivemos, ó, o próprio Luiz Fux, né? Tivemos a ministra Maria Cristina Peduzzi, né? Acho que é Peduzzi, sei lá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves, tá? E o ministro do Turismo, que é o Marcelo Álvaro Antônio. Então aí são 9 autoridades até aqui, né, que tiveram diagnóstico de Covid-19 após a cerimônia de posse do Luiz Fux como novo presidente do Tribunal Superior, né, do Supremo Tribunal Federal, STF, tá bom? Gente, falar em Covid, gente, lá na Europa, vocês sabem que eles fizeram, né, alguns países fizeram uma quarentena rigorosa, depois houve a gradativa reabertura. A Europa já está, né, aos poucos retornando à normalidade após o surto do Covid, mas agora, no último mês, os casos começaram a subir novamente, causando uma grande preocupação de que essa seria uma segunda onda, tá, do Covid, né, do Covid-19 na Europa. E aí houve um grande pedido, e aí a Inglaterra, a França, né, já estão, né, entre outros países da Europa, estão tomando novas medidas de contenção aí, né, segurando aí a questão dos contatos, né, das aglutinações, para tentar conter essa que seria a segunda onda de Covid. Ó, a Comissária de Saúde da União Europeia fez um apelo para que os países do bloco, tá, reforcem as medidas de controle e proteção, tá bom? Então, aí a Europa já novamente se vendo, né, ameaçada pelo Covid-19, tá bom? Te encerro então aqui o bloco da saúde. O próximo bloco agora é o bloco da economia. Vamos comigo. Desemprego atinge taxa recorde e afeta 13,1 milhões de brasileiros, tá? Ó, apesar da retomada, amarras do mercado de trabalho dificultam reação no trimestre, encerrada em junho. Índice de 13,8 é o maior da série histórica, gente. Essa série histórica, gente, vem medindo, né, a taxa de desemprego desde 2012, tá? Então, desde 2012, isso é a maior taxa de desemprego aferida aí por essa série. É claro, né, que nós temos a questão do coronavírus. Logo ali no início, houve um aumento muito grande do desemprego. O desemprego desacelerou, começou a ter uma leve melhora, mas ainda assim os números são alarmantes, tá? Houve um aumento aí de 1,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, que era fevereiro, abril, né? Entre fevereiro e abril aí foi medido em 12,6%, e aí no segundo, né, trimestre a gente já alcançou aí a marca de 13,8%, tá bom? E aí, gente, esses dados foram aferidos na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua, tá? PNAD contínua, que foi divulgada na quarta-feira, no caso, dia 30 de setembro, tá bom? Então, com esses números aí, gente, o aumento do desemprego, né? A gente já falou aqui na nossa última aula de atualidade, o preço dos alimentos, né, que está muito inflacionado. Nós estamos aí com um problema econômico muito sério, né? Claro que o coronavírus está contribuindo, né? Contribuiu e contribui muito para esses números, mas também a gente não pode tirar a responsabilidade do governo, a responsabilidade da equipe econômica, já que os problemas econômicos brasileiros já haviam se agravado antes da pandemia, tá? O dólar, ele já vem aumentando antes da pandemia, então a gente não pode também botar tudo na conta do coronavírus não, tá? É um dos fatores. Mas a alta do dólar, por exemplo, já é algo que já vem sendo verificado desde o início do ano, antes de eclodir a questão do coronavírus no Brasil. Tá bom? Então vamos então agora, falamos de economia, vamos agora falar de política. Discurso de Bolsonaro na ONU gera enxurrada de críticas, aliados rebatem, tá? Aconteceu, né, o discurso do Jair Bolsonaro na
75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nesse discurso, né, o presidente ele fez algumas afirmações que para muitos, né, foram polêmicas, até porque alguns dados, algumas coisas que ele teria dito, segundo seus opositores, seriam totalmente imprecisas e irreais, tá? Vamos ler aqui a notícia, depois a gente comenta, ok? Na manhã dessa terça, polarizou o debate no Twitter. Representantes de diferentes orientações políticas foram ao Twitter criticar o discurso presidencial, enquanto apoiadores e membros da base política do presidente elogiaram temas abordados no discurso. Então é claro, né, que quem não gosta do presidente, né, ou quem faz oposição ao presidente, naturalmente vai ter um olhar mais crítico sobre esse discurso, enquanto as pessoas que são seus aliados, aqueles que são seus aliados políticos, vão sempre buscar olhar ali de uma maneira branda, de uma maneira mais positiva, tá bom? Então isso está dentro da arena da divergência política, né? Vamos olhar então e vamos ver basicamente o que nesse discurso foi apontado como polêmico, para você poder compreender, né, essa polêmica, ter um entendimento do que está acontecendo, tá? Que a gente está aqui para informar, né? A questão de opinião, enfim, a gente tenta deixar isso aí no segundo plano. Isso aí, cada um tem que ter a sua, né? Cada um vai formar a sua opinião. Então, aqui eu tô só para informar, tá bom? Vamos lá. Na sua fala, que durou cerca de 15 minutos, enfim, os representantes dos países, eles falaram por vídeo, tá? Eles gravaram um vídeo para ser colocado lá nessa assembleia, já que, claro, não poderia ser presencial devido aos casos de coronavírus. O presidente defendeu o agronegócio brasileiro e afirmou que o país é vítima de uma guerra de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. No pronunciamento, Bolsonaro se eximiu da responsabilidade pelo aumento do desmatamento e das queimadas no país e pelo elevado número de mortos por Covid-19, áreas em que o país tem sido contestado internacionalmente, tá? Então, essa questão das queimadas, o desmatamento, a questão da maneira como a pandemia no Brasil tem sido gerenciada, isso tem sido alvo de muitas críticas internacionalmente, tá? Em todos os países aí, Europa, Estados Unidos, enfim, tem sido feitas duras críticas à maneira como o Brasil tem tanto administrado a crise do Covid-19 como as questões ambientais brasileiras. Inclusive o Brasil, algumas empresas já ameaçaram retirar investimentos do Brasil por conta da situação da Amazônia, né, e do Pantanal. O presidente, no seu discurso, ele falou primeiramente que o Brasil estaria de parabéns, né, em relação à gestão dessa política ambiental, que na verdade o que estaria acontecendo era uma onda de mentiras, né, de desinformação sobre a situação atual da Amazônia e do Pantanal. Tá? Então ele tirou aí, claro, a sua responsabilidade dessa situação. E também em relação à gestão da Covid, ele disse que procurou buscar conciliar, né, a diminuição do impacto no número de mortes e, ao mesmo tempo, sem descuidar da questão da economia do país, da questão do desemprego. E ele teria afirmado que o governo deu um auxílio de $1.000, né, aproximadamente, as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade durante esse período, tá? Isso aí gerou uma série de discursos, porque $1.000, não foi $1.000, né? Recebeu R$600. $1.000, gente, seria o equivalente, tá, a quase R$6.000, tá? Se você fizer, não sei quanto está o dólar no momento que você está assistindo esse vídeo, mas o dólar oscilando aí entre 5 a 6 reais, né, cada dólar. Então, se você pegar $1.000 e multiplicar aí, você vai estar falando de uma ajuda de custo de aproximadamente R$6.000. Claro que o presidente não estava falando, gente, do auxílio, também as pessoas também exageram, ele não está falando do auxílio mensal, tá? Ele não está falando do valor que foi dado mensalmente, ele estava falando da soma dos valores dados no decorrer desse período, somados se aproximariam do que seria $1.000, tá? Mas ainda assim, muitas pessoas continuam criticando porque dizem, não, se você somar os valores aí que foram dados pelo governo e que ainda serão dados, você não chega perto de $1.000. Então,
uma fala equivocada do presidente. E também ele teria dito aí que mais de 200 mil pessoas, enfim, teriam sido beneficiadas e que parece que não foi bem assim, enfim, tá vendo uma série de críticas a esses discursos, e é claro que os aliados do governo partem sim em defesa, né? E vai ficar desse jeito, tá? Porque isso aí é uma questão que eu acho que o tempo é que vai dizer, né? Então, só para você ter uma ideia, houve esse discurso do Bolsonaro na ONU e que causou aí uma série de polêmicas nessa segunda quinzena de setembro, tá bom? Outra notícia do governo é que a pesquisa Ibope, né, que foi realizada pelo governo recentemente, apontou que o governo, gente, o governo do presidente Jair Bolsonaro, apesar de todas as críticas que vem recebendo, inclusive internacionalmente, ele é aprovado por 40%, gente. É a maior aprovação que esse governo já recebeu desde o seu início lá em janeiro de 2019, tá? O governo estava com uma aprovação aí em torno de 32% a 33%, ele subiu, tá? Batendo aí 40% de aprovação e 29% de reprovação. Mas aí você vai falar, professora, tudo bem, e o resto, né? O resto considerou regular, nem aprova nem desaprova, né? Dá para o gasto, tá bom? Então, essa pesquisa agora apontada, gente, mostra o impacto, né, que esse auxílio emergencial que foi dado pelo governo durante esse período, né, que foi dado, na verdade, pelo Congresso Nacional, tá? Os R$600 foi uma decisão do Congresso Nacional. O que o governo queria oferecer, na verdade, era o valor de apenas R$200, mas o Congresso Nacional decidiu pelo valor de R$600. Mas, de qualquer maneira, o governo saiu, né, o governo executivo, né, o Poder Executivo saiu com os méritos acabou recebendo, né, todos os créditos por esse auxílio, e isso fez com que a popularidade do presidente subisse muito, principalmente entre as classes, é claro, mais pobres, né, que foram as que mais se beneficiaram por esse auxílio, tá bom? A margem de erro, no caso, é de 2 pontos percentuais, não muda muita coisa, ok? Então o governo aí comemora, né, esse resultado do Ibope, mostrando o crescimento da aprovação do governo, mesmo diante de todos os problemas econômicos e sociais, né, e ambientais que o Brasil vem enfrentando, ok? Tranquilo? Então agora vamos para as notícias da Justiça, tá bom? Puxa o bloco aí da Justiça. Alerj aprova impeachment de Wilson Witzel, tá? Por unanimidade, ok? O governador aí do Rio de Janeiro, né, vem sendo processado aí, suspeito de fraudes na saúde. Esse processo já está correndo, né, e já foi aprovado pela Alerj. Agora vai se seguir o julgamento, né, para decidir se o governador do Rio de Janeiro será ou não definitivamente afastado desse cargo, tá bom? O Witzel foi alvo no dia 26 de maio da Operação Placebo. Gente, guarda nome de operação, tá? Se tem coisa que banca gosta, olha aqui pra mim, se tem uma coisa que banca gosta, é de nome de operação da polícia, tá? Então, todo quanto é nome de operação, você guarda, que às vezes é só isso que ela vai querer saber na tua prova, tá bom? Então, vamos lá. Essa operação realizada aqui no Rio de Janeiro, né? Tô falando do Rio de Janeiro, com o governador Wilson Witzel, tá? Foi a Operação Placebo, tá? Autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, investiga a corrupção, gente, na compra de equipamentos e insumos para o combate à pandemia no estado. Olha só que coisa, gente. Se aproveitando de uma situação como essa, no Brasil, no mundo, a pessoa se aproveitar para ganhar dinheiro, né? Se viesse aprovado que de fato ele foi, né, que ele é realmente culpado dessas acusações, é cadeia nele, né? Tem que ser uma pena exemplar. É vergonhoso isso, tá acontecendo dessa maneira. Vamos lá.
Além dele, também foram alvos a primeira-dama, a Helena Witzel, gente. A mulher dele também está envolvida, né, a princípio. A empresa Iabas, que presta serviço de saúde e outras pessoas, tá? Então, é um conluio aí, né, que seria o governador, a sua esposa, essa empresa, e ainda teríamos outros nomes aí, né, outras pessoas que estão envolvidas. Os policiais federais chegaram a realizar a busca no Palácio da Laranjeira, residência oficial do governador, e na casa da família de Witzel, no bairro do Grajaú, tá? Witzel foi afastado do poder por 180 dias, ele já estava afastado, a gente já falou sobre isso, no dia 28 de agosto, no âmbito da operação, olha outra operação, Trees is in them, ok? Que é, na verdade, um desdobramento da Operação Placebo, tá? Que investiga atos de corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro. A ação foi autorizada pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves. Depois também foi confirmado, né, pelo STJ o afastamento do governador, tá? Então, vamos ver agora como é que vai ser o desdobramento. Agora já estamos na fase de preparação e ele será julgado pela LERJ. E caso venha a ser condenado, ele vai ser retirado definitivamente do cargo, tá bom? Vamos lá? Próxima notícia, gente. Ó, falar em impeachment, falar em Rio de Janeiro, a Câmara do Rio rejeitou, tá, o novo pedido de abertura de impeachment de Crivella. Já foram diversos pedidos, né? Esse foi o quinto e, enfim, chega, bate na Câmara. Você sabe que quando há uma denúncia, né, a Câmara de Vereadores, no caso se for um prefeito, ela aprova ou não a abertura do processo. Já é a quinta vez que se pede o impeachment do prefeito Marcelo Crivella e é a quinta vez que a Câmara rejeita esse pedido, tá? A denúncia foi feita pelo PSOL, visava investigar se houve crime no episódio conhecido como QG da propina. Esse foi o quinto pedido de impeachment do prefeito, levado ao plenário da Câmara. Base governista defendeu aguardar as eleições de outubro. Crivella é candidata à reeleição, tá? Então, o que foi falado? Olha, gente, a gente está em outubro, já estamos chegando, mês que vem nós temos eleições, então deixa quieto, né? Basicamente foi isso que eles fizeram, deixa quieto, depois isso aí a gente resolve, né? Não é o momento da gente mexer no prefeito, já que essa gestão está acabando agora, né? Só vai até dezembro, mas, né, o prefeito ele também é candidato, né, à reeleição. Vamos ver como é que vai ser caso ele seja reeleito, tá? Ó, falando de impeachment, meu pai do céu, como tá a política brasileira? Olha o que tá falando, gente. Olha, o STF negou o segmento de ação do governo de Santa Catarina que questionava o rito do impeachment. O Supremo Tribunal Federal negou nesta segunda-feira, foi dia 28 de setembro, o segmento da ação movida pela Procuradoria-Geral do Estado, que é o PGE, que questionava o rito do processo de impeachment. Como a ação não foi sequer conhecida, a ministra Rosa Weber deixou de analisar o pedido de suspensão do processo contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reiner, acho que é isso. A Procuradoria-Geral entrou com ação no STF em 9 de setembro. Moisés e Reiner são alvo de 2 processos de impeachment que estão em 2 fases diferentes. O mais antigo deles é o que está na etapa do Tribunal de Julgamento e o segundo formou comissão na semana passada. Então, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, né, e a sua vice-governadora, Daniela Reiner, eles não estão sendo vítimas de um processo, eles estão, na verdade, sendo alvo de 2 processos de impeachment, tá? Também por questões de superfaturamento, né, e de corrupção e fraude em compras de insumos para o combate ao Covid-19, tá? Na verdade, o que acontece, né? Quando veio o Covid, né, a nossa legislação ela abre algumas brechas, tá? No caso, a Lei de Licitações e Contrato, que é a Lei 8666, né? Essa lei, ela diz que o governo, né, e as prefeituras, enfim, para realizar compras,
precisam de todo um trâmite legal, rigoroso, para evitar que essas compras sejam fraudadas, tá? Para que se pague um preço justo, para que não haja superfaturamento nem favorecimento de nenhuma empresa, para que todas tenham condições de competir, né, por esse cliente que é o governo, ok? O que acontece, gente? Quando começou a pandemia, na Lei 8666 também diz que em casos assim de emergências, tá? Casos de calamidade pública, essas licitações para compra, né, de produtos e de medicamentos, ou enfim, qualquer tipo de produto que o governo deseja adquirir, fica suspenso a obrigatoriedade de se fazer essa licitação. O governo pode comprar de maneira emergencial e depois prestar contas. Essa é a ideia, tá? Então, quando começou a pandemia, começou o coronavírus, né, se alastrar pelo Brasil, né, as mortes subindo. O que teve de governadores e de prefeitos se aproveitando da situação para superfaturar compras, foi a chance que eles encontraram de fazer, né, os esquemas e achando que jamais seriam descobertos, tá? Acharam o seguinte, que não está todo mundo prestando tanta atenção no que está acontecendo no Brasil, né, tanta morte, enfim, que ninguém vai nem ligar para o que está acontecendo. É um reles engano, né? Na verdade, a Polícia Federal estava de olho e pegou bonito aí, né? Pegou o governador aqui do Rio de Janeiro, o governador de Santa Catarina, e aí vai, né? A coisa tá feia aí nesse campo político brasileiro, tá? Então, ele, né, o Carlos Moisés disse o seguinte: estou sendo vítima de uma perseguição, né? Não tem fundamento essas denúncias contra mim. Mas o STF não aceitou essa ação dele e o processo de impeachment vai dar prosseguimento. Os processos de impeachment, não um só, né? Gente, falando em investigação envolvendo autoridades públicas, o Marco Aurélio, né, o ministro Marco Aurélio, suspendeu o inquérito sobre a intervenção da Polícia Federal até o STF decidir sobre o depoimento do Bolsonaro. Vocês sabem que o Bolsonaro vem sendo investigado pelo STF de ter, né, ele teria, né, ou estaria intervindo na Polícia Federal. Isso foi uma denúncia feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, na sua saída, né, ele fez aquela entrevista e, né, denunciou o presidente de estar tentando intervir em investigações da Polícia Federal, sobretudo as investigações, né, nos campos da Polícia Federal, onde estariam seus filhos sendo investigados. E aí, enfim, o presidente nega as acusações. O Marcos Aurélio, né, que é o ministro relator do processo, ele havia convocado o presidente para prestar depoimento. O presidente pediu que o depoimento fosse escrito, não queria comparecer para responder presencialmente as perguntas. Foi negado pelo STF esse pedido, né, de adiamento, só que a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, que praticamente o órgão responsável por defender o Poder Executivo, defender o presidente no campo jurídico, ela entrou com recurso e aí o ministro Marco Aurélio decidiu o seguinte: vamos submeter ao plenário e a corte, né, do STF é que vai decidir se o Bolsonaro vai ou não prestar o depoimento presencialmente. Enquanto isso não for decidido, o processo vai ser suspenso, tá? Então foi isso que aconteceu. Vamos aguardar aí as definições, né? O ministro Celso de Mello, gente, falando ainda de justiça, para a gente encerrar esse bloco, ele anuncia aí que está antecipando a sua aposentadoria, tá? Ele vai deixar o STF em 13 de outubro. Ele iria se aposentar somente em novembro, é uma aposentadoria compulsória, tá? O que acontece? Olha, gente, quando o ministro completa, tá, 75 anos de idade, ele é aposentado compulsoriamente. Não somente ele, qualquer funcionário público, tá? 75 anos é a aposentadoria compulsória, obrigatória. Ele não pode mais permanecer no cargo. E ele vai completar em novembro,
tá? Então, teoricamente, ele poderia aguardar até novembro para se aposentar, mas ele decidiu antecipar, ele teve os probleminhas de saúde e ele decidiu aposentar agora no dia 13 de outubro, né? Uma quinzena aproximadamente antes da data prevista, tá? O Celso de Mello, olha, ele completou 31 anos ocupando a cadeira do STF. Ele foi indicado pelo ex-presidente José Sarney em 1989. Tá? Na época, o Sarney presidente foi quem indicou o Celso de Mello para essa cadeira no STF. E agora vamos aguardar e ver aí quem, né, o presidente Jair Bolsonaro vai escolher para substituir, né, esse decano aí na corte, né, do STF. Tá bom? Então, gente, encerramos então aqui o bloco da justiça. Próximo bloco, vamos falar de algumas notícias da sociedade, tá bom? Puxa o bloco aí. Notícia não muito boa, a fome no Brasil, né? Ela cresceu, tá? Nos últimos 5 anos em 3 milhões, tá? Vamos lá, vamos para a manchete. Fome no Brasil, em 5 anos cresce em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, gente. Segurança alimentar grave são os quadros de fome, tá? Pessoas que não têm, muitas vezes falta o alimento. Cerca de 10,3 milhões de brasileiros vivem em lares nessa situação. Percentual de domicílio com alimentação satisfatória atinge o patamar mínimo em 15 anos. Tá? Então aí nós temos um crescimento dos quadros de fome no Brasil. Aqui a gente tem um panorama, né, no decorrer dos anos, como esse quadro foi evoluindo. Olha, em 2004, olha, nós tínhamos 14.998 pessoas, tá, em situação de fome no Brasil. Em 2009, ó, esse número caiu para 11.292.000. Em 2013, tivemos números excelentes, caiu para apenas 7.225.000. Porém, agora em 2018, gente, olha, esse número voltou a subir, tá? Para 10.284.000, ok? Isso aí é um número bem preocupante, ainda mais agora com essa situação econômica atual. A gente não sabe, né, como, o quanto isso aí ainda pode vir a se agravar, né, e temos quadros aí alarmantes de fome no Brasil, gente. Tem fome no Brasil sim, tá? Vamos lá. Outra notícia também não muito legal é um assassinato de mulheres, tá? Que subiu, né, no primeiro semestre. Na verdade, já estava sendo esperado isso daí, né? Já era esperado que no primeiro semestre, por conta da pandemia, a gente sabia que os casos de violência contra a mulher haviam subido significativamente. Isso já vinha sendo veiculado, né, aí nos noticiários, nas redes sociais. Agora a gente tem números concretos, tá? Ó, aumentou em 2% o número de homicídio de mulheres. São 1.890 mulheres que foram mortas só nesse primeiro semestre de 2020, tá? Isso foi um aumento aí significativo em relação aos mesmos números no ano passado, tá? Mas, ó, agressões e estupros caem. Especialistas apontam subnotificação durante a pandemia. O que está acreditando? O que se acredita? Que a agressão e estupro não diminuiu, tá? O que aconteceu é que por conta da pandemia, esses casos estão sendo subnotificados. O que isso quer dizer? As pessoas que estão sendo vítimas de agressão e de estupro, elas estão, vamos dizer assim, reféns dos seus agressores, né? Por conta da pandemia, as pessoas estão em casa, estão confinadas, então elas estão numa situação muito mais vulnerável e por isso não tem denunciado, tá? Apesar de se acreditar que esses casos continuam ocorrendo na mesma proporção ou até mais em relação ao ano passado, tá? Houve um crescimento de 2% no homicídio de mulheres e uma leve alta de 1% nos feminicídios. Mas registros oficiais de lesões corporais, estupros e estupros de vulneráveis caíram no país.
Pesquisadoras dizem que não houve diminuição da violência, e sim menos denúncias em meio à quarentena. O governo de estado do Acre e Sergipe admitem a subnotificação. Tá bom? Agora, uma notícia aí da educação é sobre o IDEB, gente. O IDEB é o índice, olha aqui para mim, IDEB é o índice de desenvolvimento, tá, básico da educação, tá? Ele é feito todos os anos para medir qual o quanto a nossa educação básica tem alcançado os parâmetros mínimos de qualidade. Todos os anos existe uma meta, tá? E nessa medição a gente vê se os governos e enfim, os sistemas educacionais públicos brasileiros conseguiram ou não alcançar essas metas básicas de qualidade da educação, tá? Vamos olhar aqui, ó. Brasil atinge outra vez a meta nas séries iniciais do ensino fundamental. As séries iniciais é do primeiro, tá, ao quinto ano de escolaridade, tá? Então, do primeiro ao quinto ano tá legal, tá batendo meta, tá bom? Mas, ó, ainda falha nos anos finais. Os anos finais, gente, vai do sexto, tá, ao nono ano de escolaridade. Aqui o negócio tá feio, tá? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2019, etapas têm metas diferentes. O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Aqui em cinza, a gente tem a meta. Em vermelho, a gente tem quanto foi a pontuação, tá? Em cada segmento. Então, a pontuação em cada segmento a gente vai ver em vermelho, enquanto a meta a gente está vendo em cinza. Ó, ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, ó, aqui era a meta, tá? Devia estar chegando aí a 6 pontos, mais ou menos. Conseguiu ir além, tá? Conseguiu bater a meta. Aí, no próximo ano, a meta vai ser um pouco maior, tá? É sempre maior do que o índice que foi alcançado no ano anterior. Já, ó, do sexto ao nono ano, que é o ensino fundamental, o segundo segmento, a meta era essa aqui, mas olha onde eles ficaram. Ficaram abaixo da meta. Então, no ano que vem, vão ter que novamente tentar alcançar essa meta. O ensino médio, gente, olha, a meta estava aqui e eles só chegaram até aqui, a esse nível aqui de pontuação, tá vendo? Tá super baixo, tá? Então, o ensino médio ainda continua aí com sérios problemas no nosso ensino básico, né? E agora, para encerrar essa parte da sociedade, vamos falar uma notícia boa aí, que é o Emmy Internacional 2020. O Brasil recebeu 7 indicações ao Emmy, esse prêmio aí que é dado anualmente. E o Brasil teve 7 indicações, se destacou aí juntamente com o Reino Unido no número de indicações, tá? Vamos lá, as indicações brasileiras. Olha, melhor performance, no caso, melhor atriz, né? Está concorrendo a Andréa Beltrão, tá? Sua atuação aí na série Hebe. Quem não viu ainda essa série, gente, essa série é tão boa, maravilhosa série. Andréa Beltrão tá dando show aí de atuação. Então, ela mais do que merecida essa indicação aí para Andréa Beltrão, né? Ao Emmy, ela vai estar concorrendo aí. Vamos torcer por ela, né? Melhor ator, gente, Rafael Logan, por sua atuação em Impuros, né, segunda temporada de Impuros. Também, ó, melhor comédia, Ninguém Tá Olhando, a série Ninguém Tá Olhando, tá concorrendo. Programa de entretenimento sem roteiro é o Canta Comigo, né, que vai concorrer. Telenovela, Órfãos da Terra está concorrendo. Minissérie ou filme para TV, né, tá concorrendo Elis, Viver é Melhor que Sonhar. E como programa de arte, o Refavela 40, tá? Então tá aí 7 indicações brasileiras ao Emmy. Vamos torcer bastante aí pelos nossos indicados, tá bom? Gente, vamos então agora para o próximo bloco, vamos falar de meio ambiente. Pantanal bate recorde mensal de focos de incêndio na história, diz o INEP, tá? Gente,
nos últimos, né, levantamentos, foi apontado aí que no mês de setembro houveram 6.048 focos de incêndio na região, tá? E isso, gente, é um dado, assim, um recorde, né, histórico, desde 1998, quando essa medição passou a ser periódica, tá? Após os focos ultrapassarem 16 mil em um ano, pela primeira vez nos últimos dias, o número mensal em setembro também já é o maior na história. 6.048 focos de incêndio na região até ontem, tá? Tá aí uma foto aí, Pantanal em chamas, e alguns dados já têm sido investigados, tá, gente? Tudo indica que realmente foi criminoso. Se mostra que vários focos de incêndio, as imagens de satélite mostraram que vários dos incêndios saíram de grandes fazendas da região, e incêndios foram iniciados nessas grandes fazendas, levando a crer que foram incêndios criminosos, tá? Que foram causados provavelmente pelos fazendeiros de maneira imprudente, né? Causando esse transtorno e essa destruição no Pantanal. Gente, chega a dar dó, você vê lá os animais mortos, você vê a situação do Pantanal. Vamos torcer aí, né, para que isso aí seja logo, né, que o governo consiga agir com precisão, que esses incêndios sejam né, controlados e que essa situação volte para o controle, tá? Porque está sem controle até o momento. E aí, falando no incêndio do Pantanal, o avião do Bolsonaro, né, ele arremeteu em Mato Grosso por causa da fumaça das queimadas, né? O avião estava indo e por conta da fumaça das queimadas, ele não pôde prosseguir o seu voo, teve que retornar, remeter por conta dessa fumaça, né? E aí é complicado, né? Porque você tem o presidente discursando na ONU de que o Brasil estaria de parabéns em relação às políticas ambientais e, ao mesmo tempo, Pantanal em chamas, inclusive, ele tendo um episódio desse, que é um episódio assustador, de ter que retornar com o avião por conta da falta de visibilidade causada por essa fumaça dessas queimadas. É uma situação realmente complicada que o nosso país está passando aí em relação ao meio ambiente, né? Beleza? Então, terminamos aqui a notícia de meio ambiente. Fica aí no nosso próximo bloco, a gente vai falar aí das notícias internacionais. Vizcarra sobrevive a processo de impeachment e fica no cargo de presidente do Peru, ok? Vamos lá, vamos ver a notícia? Foram 78 votos contra o impeachment e 32 a favor e 15 abstenções. O resultado era esperado, segundo analistas políticos, o presidente respondia a processo por suspeita de corrupção, tá? O processo de impeachment contra Vizcarra, acho que essa é a pronúncia em espanhol, tá? De 57 anos, foi aberto na semana passada, depois do vazamento de áudios que, segundo parlamentares, mostram o presidente tentando minimizar a sua relação com o cantor Richard Cisneros, investigado por conta de contratos irregulares com o governo, tá? Nesse áudio ele pediria, inclusive, para algumas assistentes mentirem, né, sobre esse contato dele com esse cantor, sobre algumas visitas que esse cantor teria feito a ele lá no palácio, tá? Na sede do seu governo. Então, enfim, foi pedido o impeachment, mas se concluiu, né, que não eram provas suficientes de que ele teria algum tipo de envolvimento. E, além do mais, as eleições presidenciais do Peru se aproximam e, diante do quadro de pandemia, não seria prudente você mexer no cargo, tá bom? Então, por isso, ele permaneceu no cargo como presidente lá do Peru, tá bom? Outra notícia aí internacional foi o ataque, gente, que aconteceu lá em Paris, lá na França, próximo, né, ao Charlie Hebdo, né, que é o jornal, a redação do jornal que alguns anos atrás aí sofreu um atentado terrorista. Mais uma vez, né, próxima à redação, essa redação aconteceu. Vamos ler. Um ataque com armas brancas deixou 2 pessoas gravemente feridas perto da antiga redação do jornal satírico, tá? Charlie Hebdo, que foi aquele jornal onde aconteceu um atentado um tempo atrás, tá? Na França.
nessa sexta, no caso, dia 25 de setembro. De acordo com a imprensa francesa, o paquistanês de 18 anos está detido como principal suspeito por ter cometido crime. Outras 6 pessoas foram levadas para prestar depoimento. Tá? Tudo indica aí que seria mais um ataque terrorista de grupos islâmicos. É nessa vertente que as autoridades francesas estão apostando. Esse rapaz seria o principal suspeito de esfaquear aí e ferir gravemente 2 pessoas. Vamos aguardar aí e ver como é que vai ser o desdobramento desses eventos, tá bom? Gente, então vamos fechar com essa notícia, a notícia aí que, né, para quem curte esse papo de vida, né, fora do planeta Terra, vida em outros planetas, acho que vai estar bem animado aí com a notícia, né, que cientistas acharam pistas de vida em Vênus, tá, planeta vizinho da Terra, por conta do que, gente? Foi descoberto lá a presença de um gás, tá, fosfina. E esse gás normalmente só está presente em locais onde existam vida, pelo menos micro-organismos, tá? Para esse gás estar presente, é sinal de que exista micro-organismos, tá? Que seriam algumas formas de vida, trazendo aí a possibilidade da existência de outras formas de vida em Vênus, tá? O pessoal aí ficou bem animado, né, com essa possibilidade. Vamos ver como vão aí evoluir os estudos aí, as próximas notícias que virão, tá bom? Pessoal, nós ficamos então por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, tá? De ativar o sininho. Temos o nosso grupo no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra no nosso grupo do Telegram. Lá você vai poder acompanhar aí todos os vídeos que nós vamos postando. Agora no mês de outubro, nós faremos vídeos semanais, tá? Toda semana vai ter um videozinho atualizando vocês com todas as notícias, né? Com todos os temas importantes aí da semana, para você estar super por dentro. E aí, se cair uma questão na sua prova de redação, você vai dar show, você vai ter muita informação, né? Para poder fundamentar aí seus argumentos. Se você fazer uma prova de atualidade, você não vai precisar ficar correndo atrás de informação, você já vai estar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Beijão!